pela FACES, que é a Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, eu também já tenho muita facilidade em dar palestras, fazer semanas de psicologia, semanas da medicina e assim por diante, né? Quando nós estamos falando assim do poder, do dinheiro, da saúde, blá blá blá, muitos internautas perguntam, mas eu queria tanto fazer uma consulta terapêutica, mas eu não tenho grana. Como é que eu posso fazer uma consulta se eu não tenho nem dinheiro para pagar a consulta? É complicado. Geralmente eu brinco dizendo assim que um profissional ético, sério e com capacidade, ele é raro e caro. E não tem como resolver isso, porque é a realidade mesmo. Porém, existem sempre alternativas, não é? Hoje, por exemplo, lá onde eu coordeno esses cursos, que é na FACES, e se quiserem eu posso até depois dar o site também da faculdade. Pode, fique à vontade. Nós temos lá uma média de 1.000 a 1.500 atendimentos sociais entre acupuntura, homeopatia, psicologia junguiana, psicossomática, acupuntura e homeopatia em veterinária, terapia floral, iridologia, ou seja, é uma faculdade que está integrando de forma transdisciplinar todos esses tipos de conhecimentos não invasivos e mais holísticos de ser humano, né? Como complementação da medicina mesmo. Então, existe uma possibilidade lá e outra. Eu já trabalhei em várias faculdades, na USP, na PUC, e todas elas têm área social. Ou seja, quem quer mesmo fazer um processo de autoconhecimento, sempre vai existir um caminho. No meu livro mesmo, no final do livro, eu coloco lá uma coisa chamada inventário existencial. E esse inventário não é um livro de autoajuda, é um livro de autoconhecimento e de aculturamento em geral, mas esse inventário é um grande instrumento para a pessoa fazer uma autoanálise. Porque todos nós, dentro dessa faculdade, eu e o Jung lá, na ideia de trabalho dele, sempre parte daquilo que está lá há 5.000 anos no oráculo de Delfos. Homem, conheça-te a ti mesmo e só assim poderá conhecer os deuses. Né? Ou seja, eu preciso me conhecer para poder conhecer o sagrado. Porque a partir do momento que eu estou me conhecendo, eu estou descobrindo a revelação, né? O sagrado mesmo. E você, internauta? Você que tem aquelas atitudes que você de repente está lá fazendo uma compra, não tem grana, mas compra. Quando chega em casa, aquela culpa chega. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que fica isso, Valdemar? Isso faz parte, e a gente trabalha muito nesse curso de dependências, abusos e compulsões, que é uma pós-graduação. Todos nós somos seres viciados e dependentes. Cada um tem um tipo de vício, né? Agora eu tenho vícios que podem ser mais construtivos e outros mais destrutivos. Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo o Dalai Lama, Sua Santidade, falar, e ele disse que ele precisava de no mínimo 2 horas de meditação por dia. Caso contrário, ele não estaria pleno para poder provocar aquela aura de acolhimento e de beatitude que ele provoca onde ele está, e eu já participei de alguns eventos que ele está, e de fato é muito interessante. Então ele é viciado em meditação, só que é mais interessante ser viciado em meditação do que em trabalho, em jogar compulsivamente, em comprar compulsivamente. Por quê? Porque assim, por trás do vício eu tenho que ter a pergunta, né? Qual é o objetivo que tem, né? Nesse tipo de atitude que eu estou fazendo? Eu estou comprando isso para quê? Eu estou precisando? De fato é necessário? Essa peça que eu estou comprando com dinheiro que eu ainda não tenho, né? Qual é a razão? Tem um trocadilho que eu costumo dizer, falando que as pessoas que vão ao shopping fazer essa compra, geralmente elas compram o que não precisam, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece. Isso. E aí, à medida que o indivíduo está nesse movimento, ele está querendo se sentir pertencente, né? E é por isso que ele está comprando o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece. Então é muito mais importante ele estar se sentindo pertencente de si mesmo, porque aí ele vai estar pleno. Eu tive uma oportunidade de ficar 60 dias na Índia. Tem alguns indivíduos que abriram mão de tudo. Eles têm um sari, 2 cumbucas, uma para água, outra para comida, e se são considerados homens santos. Eles não têm dúvida que eles pertencem ao universo. Então eles não precisam sair comprando o inútil, né? Eu vou deixar assim no ar. Dalai Lama viciado em meditação. Pessoas viciadas em compras.
As pessoas são viciadas também em ficar sentadas simplesmente sem fazer nada. Sim. E essas pessoas hoje que não fazem nada, é aquelas que são realmente aquelas que estão trazendo mais uma bagagem hoje de violência. Você pode, assim, fazer uma colocação, o porquê que as pessoas estão sem fazer nada? Inclusive isso é uma epidemia americana, né? O grande problema do cidadão aposentado americano é isso, ele fica em casa controlando o zap da televisão, comendo um monte de carboidrato, engordando, dando um custo enorme depois para todo o sistema de saúde e completamente improdutivos. E esse é o grande problema, nós vivemos uma estrutura social, e eu trabalho isso no livro também, onde o capitalismo faz com que o indivíduo aprenda a negar o ócio. E o ócio não tem nada a ver com a improdutividade. O ócio é produtivo, porque o ócio é criativo. E negar o ócio é transformar a vida num negócio. A palavra negócio significa negar o ócio. E aí o indivíduo não aprendeu a viver o ócio, que é revisitar o seu mundo interno. Então ele não encontrou um sentido para a própria vida. E aí, quando ele não se sente mais produtivo, e como ele não encontrou um sentido para a vida, o que ele faz? Ele fica absolutamente improdutivo, mas ele não está no ócio, porque ele não está encontrando o criativo. Um dos primeiros filmes do Akira Kurosawa, chamado Vida, ou Viver, tem duas traduções aí de nome do filme, é exatamente isso, um indivíduo que viveu 45 anos numa empresa japonesa, nunca faltou, nunca atrasou, foi com gripe, com dificuldades, se aposentou, ficou viúvo e de repente descobre que está com câncer de estômago. E ele começa a ter prazer com câncer porque ele descobre o que fazer. Até que pelo meio do processo lá de trabalho com o câncer dele, ele percebe que era aquilo absolutamente insano, né? Ficar feliz porque tem o que fazer, tem hora para marcar, tem remédio, tem médico, tem químio, rádio. E aí ele vai visitar os netos e de repente ele vê que os netos estão sem espaço para brincar. E aí ele esquece da doença e obviamente a doença esquece dele. E ele vai atrás de criar uma condição social para montar um playground para as crianças. E à medida que ele se envolve com isso, ele encontra a vida. E a doença deixa ele de lado. Porque no fundo, na minha visão da homeopatia e da própria psicossomática, a gente entende que qualquer sintoma nada mais é do que uma expressão simbólica que favorece o autoconhecimento. Então eu não tenho que brigar contra o sintoma, eu tenho que ver a joia que está no âmago da ferida de cada sintoma. Aí eu saio da improdutividade. Aí o sintoma, então, é uma possibilidade do ócio criativo. E não para te deixar improdutivo ou numa relação de confronto contra o sintoma. Senão se favorece o próprio sintoma. Valdemar, como é que você vai falar que o Valdemar Magaldi Filho, que escreveu e lançou o livro Dinheiro, Saúde e Sagrado, como é que eu vou revisitar? Como é que eu vou encontrar o meu eu? Eu acho que o início do processo é assim. Primeiro é entender que a gente está aqui não por um acaso, e de que eu não estou aqui só para comer, beber, dormir, esperar a morte chegar e enquanto isso tirar algumas vantagens ou ter alguns prazeres efêmeros. Eu estou aqui para ser feliz e a felicidade é muito mais do que ter prazeres efêmeros. O prazer é efêmero, a felicidade, depois de atingida, ela é inabalável. Né? Eu posso ter momentos de tristeza, momentos de alegria, mas eu posso estar feliz continuamente. Então é através desse questionamento, é através